Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí, mais uma aula de ciências, né? Falando aí sobre os sistemas do corpo humano, né? Nós temos vários sistemas em nosso corpo, temos várias estruturas, órgãos combinados, né? Que colaboram para o bom funcionamento do corpo humano. Vamos conhecer um pouquinho deles? Ok? Vamos lá. Tá aí, gente. Os sistemas do corpo humano, né? Aí é que eu vou lendo e, logicamente, explicando, ok? Então, vamos lá. Já comentamos muito resumidamente a respeito de alguns sistemas do corpo humano, né? Foi o que eu fiz aqui. Quais são alguns deles? Nós temos o cardiovascular, né? Do qual faz parte o coração, né? E as veias e as artérias, né? Esse é o sistema cardiovascular. O ósseo, né? Que é toda a estrutura óssea, todos os ossos que nós temos, que vocês sabem que dão sustentação para o nosso corpo, sendo o principal deles, né, a coluna vertebral. O muscular, né, são os músculos, né, que recobrem os ossos, né, nos ajudam aí na execução de várias tarefas, né. O digestório, né, que nos ajudam aí a processar o alimento, não é isso? E o respiratório, né? Que colabora para que a gente retire o oxigênio da atmosfera, né? E mande ele para órgãos, para o sangue e, consequentemente, para o cérebro também, para o coração também, né? Todas as funções dos diferentes sistemas do corpo, né? Também estão integrados e o bom funcionamento de um depende do bom funcionamento de outro, né? Ou seja, eles estão aqui, ó, interligados, integrados, né? Por que isso, gente? Ó, por exemplo, a pessoa que tem problema no coração, ou não, problema no pulmão, por exemplo, ela, a má oxigenação devido a esse problema do pulmão, pode acarretar outros problemas, até problemas neurológicos, ou seja, problemas no cérebro, porque o pulmão ele tem que fazer sua tarefa bem feita para oxigenar todo o corpo. E se ele não oxigenar bem todo o corpo, então nós vamos ter problema. Por exemplo, em relação a essa doença que está aí, né? Essa praga, essa da pandemia, a Covid-19. A minha mulher estava me explicando, por exemplo, que a maioria das pessoas que morrem de Covid-19 elas elas têm morte cerebral. Por que que elas, deixa eu voltar para mim aqui, para me olhar para o seu rosto e você olhar para mim. Por que que elas têm morte cerebral? Porque o pulmão fica comprometido por causa dessa doença, não consegue injetar, né, levar oxigênio para o sangue e o sangue leva o oxigênio para o cérebro. Então, o que que acontece? O cérebro, sem oxigênio, ele vai falecer. Então, normalmente, as pessoas com Covid-19, elas morrem, elas têm morte cerebral, né? Ela tem a chamada, né? O problema respiratório, né? E aí o problema respiratório termina culminando com a morte cerebral. Por quê? Porque o pulmão não está jogando o oxigênio para o cérebro, né? Para o sangue e o sangue para o cérebro. Mas vamos continuando aí. É igual quem morre afogado, né? A pessoa que morre afogado, ou a pessoa que se afoga, se ela passar muito tempo e ela conseguir voltar à vida, ela vai ter problemas neurológicos. Porque durante o período que ela teve lá com o pulmão cheio d'água, não foi oxigenado o cérebro. Por exemplo, os nutrientes disponibilizados pelo sistema digestório, olha aí, ó, são encaminhados para as demais partes do corpo pela circulação sanguínea. É o mesmo caso aqui, né? No caso do digestório, ele tira nutrientes dos alimentos e distribui, né, pela circulação sanguínea para todo o corpo e para todos os outros órgãos.
No caso do pulmão, ele tira oxigênio e distribui, né? Que também distribui gás, oxigênio capturado pelo sistema respiratório, que eu terminei de falar, né? Tá aqui, né? Assim, a ação integrada dos sistemas garante o bom funcionamento de todo o corpo. Então, aqui foi dado um exemplo daquilo que eu estava falando, né? Vamos seguindo aqui. Ok, olha aí que gravura legal, né? Eu consegui essa gravura, coloquei aqui no slide, ficou um slide legal, né? Obrigado aí. Eu mesmo me elogio, né? Mas vamos lá. O sistema linfático, né? Olha aí, sistema linfático, né? Esse aqui pouca gente conhece, mas vocês a partir de hoje vão conhecer. Vamos lá. É formado pelos vasos linfáticos, né? Pelos linfonodos, nódulos linfáticos, né? E pelos órgãos linfóides, como o baço, né? Que é um órgãozinho que a gente tem, ó, tá localizado bem aqui. Isso aqui é o baço. Ele faz parte do sistema linfático, né? O baço, timo e tônsilas, né? Participa do mecanismo de defesa do corpo, né? O baço, inclusive, tem algumas pessoas, tem um colega meu que sofreu um acidente e ele perdeu o baço. Você sobrevive sem o baço, mas vai fazer bastante falta. Vamos lá, e continuando aqui. Ele é constituído pelos nódulos linfáticos, né? Os linfonodos, ou seja, uma rede complexa de vasos, né? Esses vasos, gente, é como se fossem umas veias, né? Assim, a grosso modo, para explicar. Responsável por transportar a linfa, né? A linfa dos tecidos para o sistema circulatório, né? Ele produz uma substância, e essa substância está presente no nosso sangue, né? Ok? Além disso, ele possui outras funções, como a proteção de células imunes, né? Ou seja, faz parte do sistema de proteção do nosso corpo, né? Pois atua junto ao sistema o quê? Sistema imunológico. Esse sistema imunológico, gente, é o sistema que produz células protetoras, né? Que nos defendem, inclusive, desse coronavírus, né? As vacinas, normalmente, elas atuam nesse sistema imunológico, né? Eles aplicam a substância, né? Enfraquecida ou com alguma informação sobre o vírus, o sistema imunológico reconhece aquela ameaça, destrói ela ou então se fortalece contra ela. Então, quando chega a ameaça de verdade, ele já está preparado, né? Então, muito pelo esse sistema imunológico, que está relacionado ao sistema linfático, ok? Então, vamos lá para a próxima. Sistema cardiovascular, né? Deixa eu selecionar aqui direito, ó. Sistema cardiovascular. É formado pelo coração, né? Lógico, está falando cardio é o coração, né? E pelos vasos sanguíneos, né? Nós temos vários vasos sanguíneos, né, gente? A grosso modo, gente, a gente normalmente chama os vasos sanguíneos de veias, né? Só quem diferencia de verdade um vaso sanguíneo de uma artéria, né? De uma veia é realmente o médico. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que os vasos sanguíneos são uma espécie de veia, né? Não é bem assim, mas para explicar para você, né? Ok? É por onde circula o sangue, né? Aí você diz, circula pela veia, né? É verdade, a gente conhece como veia, mas é também conhecido por vaso sanguíneo, né? Onde circula o sangue, que transporta pelo corpo o quê? Nutrientes. O nosso sangue, ele está cheio de nutrientes, né? De proteínas, de oxigênio, né? Para manter nosso corpo. Pelo corpo, nutrientes, né?
gases como oxigênio, por exemplo, excretas, né? Hormônios também circulam no nosso sangue, né? E outras substâncias. Ok, agora o sistema respiratório, né? Esse aqui, inclusive, eu já falei, né? E é o sistema que é mais normalmente atacado por esse vírus que está aí aterrorizando o mundo, né? Durante essa pandemia, é o sistema respiratório, né? É o sistema por meio do qual são realizadas o quê? As trocas gasosas, né? É transformado, é processado o oxigênio, né? Entre o corpo e o ambiente, né? Nós, da mesma forma que o pulmão nosso, ele puxa o oxigênio, ele devolve o gás, né? O ambiente externo. Por meio dele conseguimos o gás oxigênio, né? Que é o que tem que nos mantém vivo, né? E que é usado na respiração, e eliminamos o excesso de quê? Gás carbônico, né? Que é o gás que nós botamos para fora. Toda hora quando você respira, você está botando para dentro o oxigênio e devolvendo o gás carbono. Seria, vamos dizer aí, o lixo, né, do gás, do nosso gás. É formado pelas vias aéreas, né? As vias aéreas, quais são as vias aéreas? Né? O nariz, a boca, né? A garganta e pelos pulmões, né? Tem os brônquios, né? E pelos pulmões. E os pulmões, como eu disse, eles são ultra mega importante para a nossa sobrevivência, porque são os pulmões que transformam o oxigênio, né? Ou que processam o oxigênio e joga, né, na corrente sanguínea para o cérebro, para o coração e para os outros órgãos, né, e para as células, né, através das nossas veias, né, do nosso sangue, ok? Então vamos lá para a próxima aqui. Aqui o sistema digestório, né? Que alguém pode achar, né, que é menos importante, mas é fundamental, né? A gente tem que orar a Deus, gente, para nunca ter doença nenhuma, né? Muito menos no sistema digestório, porque é um sofrimento, sabe? Eu mesmo já tive gastrite, né? E eu sofria muitas dores, já fui, inclusive, internado algumas vezes por questões, né? Digestivas, né? Que envolve o estômago, o intestino, né? E também tenho, tô sempre tomando o tamarindo, porque eu tenho problema de prisão de ventre, né? Que envolve o intestino, né? E, na verdade, é uma questão de família, né? Porque minha mãe também tem, meu filho provavelmente vai ter também. Na verdade, ele já tem, né? E a gente, de forma natural, tenta combater isso. Inclusive, se alguém de vocês tiver prisão de ventre, né? Ou seja, demora a fazer cocô, e quando faz o cocô tá duro, né? Então, é uma boa pedida você fazer a pasta da tamarindo, né? E tomar todos os dias, que ela ajuda, ela tem bastante fibra. Ok? Então vamos lá. É o sistema que executa o quê? Digestão, né? O que seria uma digestão? Digestão é pegar o alimento sólido, né, ou líquido, e tirar dele as substâncias necessárias e botar para fora só o que sobrou, né? Isto é a quebra dos alimentos em nutrientes, né? Olha aqui, ó, que nome. A quebra dos alimentos em nutrientes. Substância mais simples que podem ser absorvidas pelo corpo. Então, ele pega, por exemplo, uma carne, né? Que muita gente não come carne, eu respeito quem não come, mas, por exemplo, a carne é muito importante na nossa alimentação, né? Por mais cara que ela esteja, mas ela é muito importante, é de peixe, de gado, de frango. Por quê? Porque a carne, ela é proteína animal, né? E a proteína animal você não vai tirar de outro alimento, você só vai tirar mesmo do ovo, da carne, do leite, né? E, por exemplo, quando a gente come uma carne, essa carne ela
ela por si só, ela não tem valor, né? Mas quando ela chega no estômago, os ácidos do estômago dissolvem ela, tira toda a substância necessária para o corpo, e aí o que sobra, né, é o que vai sair em forma de fezes, né? Vamos lá. Além da boca, né, ou seja, a primeira parte desse sistema digestório é nossa boca, né? A boca faz parte do nosso sistema digestório. O esôfago, né, que é mais ou menos aqui na altura da garganta, né? Aí vem o estômago, que é ultra mega importante nesse processo. Por quê? Porque ele tem a função de dissolver, né, de processar esse alimento e tirar todas as substâncias. E depois tem o intestino, né, que faz várias manobras, né? Para quê? Para que esse alimento que já vem sem os nutrientes do estômago, o intestino ainda tira mais nutrientes desse alimento e faz todo um movimento para quê? Para que ele saia, para que ele seja expulso do corpo, né? E finalmente o ânus, né? Que é por onde é eliminado esse alimento, né? Esse sistema conta com as glândulas anexas, né? Como glândulas salivares, né? Que nos ajuda a sentir o sabor dos alimentos, são as glândulas salivares. Nós temos o fígado, né? Porque o fígado ele também tem um papel importantíssimo nesse processo, né? E o pâncreas, né? Que também ele manda, tanto o fígado quanto o pâncreas, ele manda substâncias para o sistema digestório, né? Para processar os alimentos. Então, se você tem um problema no fígado, vai afetar no seu sistema digestório. Se você tem um problema no pâncreas, que é um órgão extremamente importante, pouco falado, você vai ter problemas digestórios, ok? Ok, vamos lá. Muito bem, aqui sistema endócrino, né? É formado pelo conjunto de glândulas, né? Endócrinas. Aqui, ó, sistema de glândulas endócrinas, que produzem e liberam o quê? Hormônios. Essas glândulas, o papel delas é produzir hormônio. E o hormônio serve para quê, minha gente? O hormônio tem várias funções, tem para crescimento, tem a questão tem a questão reprodutiva, né? Depende muito de hormônios. Então, os hormônios eles são muito importantes para nós, só que na medida certa. Então, esse sistema endócrino ele produz hormônio, só que na medida correta. Se ele produzir mais ou produzir menos, com certeza você vai ter problemas, ok? Substâncias que controlam o funcionamento dos outros órgãos e também o funcionamento de outros órgãos. A gente pode dizer que o hormônio, né? Ele é uma espécie de óleo lubrificante, né, para os órgãos. Se uma comparação tosca, uma comparação mais bruta seria isso, né? E o sangue é o combustível, né? Enquanto o sistema nervoso alcança os órgãos por meio dos nervos, né? O sistema endócrino depende do transporte dos hormônios, né? Pela circulação sanguínea. Então, esse sistema endócrino, né? Ele vai, olha, você vê aqui da garganta, né? Aí tem outra glândula aqui, outra aqui e outras aqui, né? Nos rins, né? Então, vão produzir substâncias e essas substâncias vão ser distribuídas por todo o corpo até, né, cumprir a função. Então, para você ver o tanto que é complexo, né, o funcionamento do corpo humano. Por isso que eu sou adepto, né, do design inteligente. Eu não acredito que as coisas vieram por acaso. Eu acredito que houve um planejamento, né? E um planejamento perfeito, né? Porque criou esse corpo nosso da forma como é, né? Tinha que ter alguém planejando. E eu acredito piamente que alguém planejou isso aqui tudo, o mundo, o nosso corpo, tudo, né? Isso é uma opinião particular minha, né? Então vamos lá, isso respeitando a sua fé, a sua falta de fé, então, mas cada um tem a sua, né?
Então vamos lá, o sistema esquelético, né? Sistema esquelético, aí você já vê aqui, né? Eu vou inclusive ampliar aqui para você ver. Ok. Aqui, ó. O sistema esquelético aqui, você vê o crânio, né? Mais acima. Aí você vê aqui os ossos dos braços, né? Os ossos aqui do tórax, né? Aqui os ossos de coxa, né? Que é o fêmur, e os ossos de pernas e pés. Então, isso tudo, esses ossos formam o sistema esquelético, né? E vamos lá, o esqueleto é o eixo de sustentação do corpo e protege muitos órgãos. Ou seja, por que quem disse que é um eixo? Olha aqui, ó, acompanha aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Isso aqui é o eixo de sustentação nosso. Qual é o eixo de sustentação nosso, gente? É a coluna vertebral. Ela é que nos dá o equilíbrio para nos manter de pé. Se você analisar uma coluna vertebral, por exemplo, de um gorila, de um chimpanzé, ela é diferente da nossa. Por quê? Porque eles andam curvados, né? Eles são curvados, eles em dado momento que eles ficam em pé por si só, mas na maioria do tempo eles estão apoiados na mão. Então a coluna deles tem um eixo de equilíbrio diferente do nosso, ok? O de um cachorro, por exemplo, você vê que ela é totalmente diferente da nossa, né? Por quê? Porque o cachorro é um quadrúpede, ele se apoia em 4 patas, ok? Então por isso que aqui fala eixo de sustentação, né? E protege muitos órgãos. Aí por que ele está dizendo que protege muitos órgãos? Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui você vê que o tórax parece uma gaiola, né? Ó. As costelas, elas são mais ou menos assim, né? Ó, ela faz assim, né? Ó, mais ou menos assim, né? Eu sou péssimo em desenho. É por isso que eu não sou professor de educação artística. Então, ó, aqui é a coluna vertebral e aqui dentro, né, vai ficar alojados os órgãos, né? Você vê que as nossas costelas, elas servem como uma gaiola, né? Protegendo os órgãos. Se, por exemplo, nós não tivéssemos as costelas, um órgão nosso seria muito mais facilmente atingido do que com a proteção das costelas, não é verdade? Beleza, então deixa eu apagar aqui esse desenho feio que eu fiz aqui, né? Ok. E o que mais diz aqui? Os órgãos vitais, como os pulmões, né? Os pulmões estão protegidos, né? O coração, né? Tanto é, gente, que uma cirurgia no coração, vocês não queiram ver a situação que é. Eles botam a máquina, né? Botam a máquina não, botam um negócio assim e ele abre a costela, né? Então o cara faz um corte e abre a costela porque e é muito difícil, é uma máquina que realmente ela faz força, né? Para abrir a costela para poder mexer no coração, para vocês terem ideia do quanto nós estamos protegidos, né? E finalmente o cérebro. O cérebro nem se fala, né? A nossa cabeça, o nosso crânio é uma caixa, né? Totalmente envolvida. Você vê que o cérebro, para, por exemplo, operar o cérebro, eles têm que serrar, né? Eles cortam esse tecido aqui, ó. Deixa eu voltar para mim aqui. Para fazer uma cirurgia no cérebro, o que, que eles fazem? Eles cortam aqui, ó. Cortam toda a carne, levanta e aí passa uma serra, né? Aí depois de serrar, eles levantam esse ossinho que fica igual um chapéu e aí que eles vão mexer no cérebro. Então é um negócio complicado mesmo, né? Foi muito bem pensado, né? O design foi um design inteligente mesmo que fez nosso corpo. Então daqui sistema nervoso, né? Os órgãos desse sistema desempenham a função de o quê? Coordenação, né? Do corpo, né? Em conjunto com o sistema endócrino, que a gente já falou, né? Pode ser dividido em duas partes, o sistema nervoso central, formado pelos encéfalos e pela medula espinhal, né? A medula espinhal, eu já falei para vocês, né? Ela é o tecido que fica dentro da coluna nossa, né? Chama medula, né?
e o sistema nervoso periférico, né? Formado pelos nervos. Nervo, a gente tem nervo espalhado em todo o corpo, né? Inclusive é ele que dá a sensibilidade de calor, né? Do tato, né? De calor, de quentura, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, dá a sensação de calor, né? De frio. Quando você sofre uma picada, é os nervos que estão transmitindo essa mensagem para o cérebro, né? Então vamos lá, sistema muscular estriado esquelético, né? Os músculos desse sistema são responsáveis pelo quê? Os movimentos, pelos movimentos voluntários do corpo. O que são os movimentos voluntários, gente? São aqueles movimentos que nós damos ordem, que nós programamos. Aí diz, professor, mas tem alguma coisa no nosso corpo que a gente não controla? Sim, por exemplo, o pulmão. Ele não precisa você estar dando ordem, né? Igual você vai levantar o braço. Você vai levantar o braço e baixar o braço. Você está comandando. O pulmão não, ele está aqui, abrindo e fechando igual uma sanfona, né? Contraindo e soltando igual uma sanfona. E ninguém está dando ordem. Ele continua fazendo o coração. Ele está batendo aqui, está bombeando sangue aqui. Já pensou se você tivesse que dar ordem para o coração? Então, esses, eles trabalham, né, sozinho. Eles são involuntários, você não precisa dar comando, né? Vamos lá. E sistema urinário, né, que também é muito importante, gente. Eu já tive pedra nos rins e você não sabe, não faz ideia do quanto é incômodo você querer urinar e não conseguir. Então, a gente tem que sempre buscar se alimentar o melhor possível, né? Porque a gente sabe que é difícil mesmo, a alimentação hoje em dia está muito caro, mas a gente tem que, às vezes a gente come tanta besteira e deixa de comer aquilo que realmente, né, a gente necessita. Mas vamos lá. É relacionado com a excreção de substâncias nitrogenadas que não são úteis para o corpo. Ou seja, você toma um suco de laranja, né? O corpo seu vai tirar todo o nutriente que a laranja tinha, que aquele suco tinha, e vai botar para fora só o líquido, né? Você bebe água, né? A água ela vai sair já, ela vai, o corpo vai tirar tudo, sais minerais, vai distribuir essa água, né, para as veias, para o sangue, e vai devolver aquilo que não foi usado, né? Esse sistema é formado por dois rins, né? Todo ser humano comum tem dois rins, né? Eu nunca ouvi notícia de alguém que tenha menos, mas ou mais, né? Que filtram, olha a função do rim aí, ó. Filtram o sangue e removem o que? As excretas. E dois uréteres, que produzem a urina dos rins até a bexiga urinária. Então, a função do rim, ó, o rim aqui, ó. O rim tá aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Tá aqui. Ó, o rim aqui, ó. Essas duas, né? Parece dois feijõezinhos, né? E daqui ele recebe o sangue, tira e põe substâncias, né? E a sobra ele manda para cá, ó, para a bexiga, e da bexiga, né, vira xixi ou urina, né? A urina dos rins até a bexiga urinária, né? A bexiga armazena, né? Uma bexiga que funciona normal, ela vai armazenar a urina até ela ficar cheia, né? E você sentir a vontade de fazer xixi. Uma bexiga que não funciona bem, ela vai estar, você não vai conseguir conter. Todo líquido que vier, você vai ter que estar urinando o tempo todo, né? E uma bexiga também que não funciona bem, ela vai encher e você não vai conseguir expelir a urina, né? Isso acontece em alguns casos, né? Urina que é conduzida para fora do corpo pela uretra, ok? Então, esse é o sistema urinário. Agora vamos aqui para sistema genital, né? Feminino e masculino. Aí você tem aqui, bora ver aqui o feminino, né? E aqui o masculino, né?
Sei que vocês não são igual eu, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Quando eu estudava igual vocês, quando a gente falava disso, né? Aí aparecia uma foto, né? Do pênis ou da vagina, ficava todo mundo. É uma bobagem, né, gente? É o corpo da gente. Não tem o que rir, não tem nada demais, né? É o nosso corpo. Aí nós somos assim, né? As meninas têm a vagina e o menino tem o pênis. Pronto. Vamos lá. E aqui o sistema genital masculino, relacionado à reprodução, ou seja, a principal utilidade, gente, do sistema genital masculino como feminino é a reprodução. Ah, mas eu faço xixi com o pênis. Sim, mas o pênis ele é o final dessa questão. O sistema urinário, que ele é, né, como eu mostrei aqui anteriormente, né, ó, ele vem até a bexiga. Aí a bexiga joga para o pênis ou para a vagina expelir, né? Mas a nossa genital, o sistema genital masculino ou feminino, não faz parte do urinário. A urina passa? Passa, mas não faz parte. Vamos lá. É relacionado com a reprodução, ou seja, vocês crianças não, né? Mas nós adultos, né? Nós utilizamos, nós recebemos o sistema reprodutor, o sistema genital para a reprodução, né? Para a gente dar início a novas vidas, né? E manter a espécie, né? Apesar de já ter mais de 7 bilhões no mundo, mas é nosso papel no mundo, né? Você, queira ou não queira, eu, pelo menos, meu filho é tudo, né? Então, a reprodução, né, a minha continuidade, para mim, é muito importante. Alguns acham que não, né? Alguns optam por outras formas de viver e a gente respeita, né? Porque a gente tem que respeitar mesmo. O sistema genital masculino é formado externamente pelo pênis, né? O nome é pênis, né? O pessoal chama de muito nome aí, né? Piu-piu, pinto, pau, né? Mas o nome é pênis, ok? Os outros são apelidos, o nome é pênis. Que abriga em seu interior a uretra, né? E pelo escroto, né? O interior a uretra, né? Este abriga os testículos, né? Que o pessoal chama de ovos, né? De saco, né? Onde os espermatozoides são produzidos. Então, os espermatozoides, vocês sabem, é aquele bichinho assim, ó, que você já deve ter visto em filme, ó, que viajam milhões no momento da reprodução, né? Eles viajam milhões dentro do útero da mulher e vão chegar num óvulo, né? E aquele que chegar primeiro e aquele que passar pela a parede do óvulo e chegar no seu núcleo vai dar origem ao quê? A uma nova vida, né? Desenho, velho, feio do caramba, né? Mas tá aí. Mas deu para entender, né? Ok? Vamos continuando aqui. Na cavidade abdominal estão as glândulas seminais, a próstata, que é outro órgão importante do homem, né? E as glândulas bulboretrais. As secreções dessas glândulas com os espermatozoide compõem o esperma, né? Então, o espermatozoide, né? Que o homem externa através da ejaculação, ele é onde está o espermatozoide, e o espermatozoide, né, é ponto importantíssimo na reprodução. No interior do útero, ou seja, do sistema genital feminino, tem os óvulos e os espermatozoides. Quando chegar esse óvulo, é que vão dar origem a uma nova vida. Ok. Quando uma pessoa, olha só que interessante aqui, ó. Quando uma pessoa morreu, seus órgãos saudáveis podem ser o quê? Doados para transplante, né? Infelizmente, no Maranhão, nós não temos uma política de transplante, mas em vários estados desenvolvidos do Brasil nós temos, né?
o que é muito importante para salvar vidas, né? Desde que o procedimento seja autorizado pelos familiares para que o paciente se torne o quê? Doador. O que é ser doador? É você ter um corpo que não vai servir mais para nada, só para enterrar e para as pessoas chorarem sobre ele, e você tirar um órgão dele e dar uma nova vida ou salvar a vida de alguém, né? É imprescindível que esteja em situação de morte o quê? Encefálica, né? Ou seja, ter tido morte cerebral, né? Parada definitiva e irreversível do encéfalo, né? O cérebro e tronco cerebral, que provoca em poucos minutos a falência de todo o organismo. Então, quando o cérebro morre, o que acontece? A falência dos outros organismos, porque é o cérebro que comanda o funcionamento de todos os outros. Para diagnóstico de morte encefálica, são feitos testes neurológico clínico. Então, não é simplesmente, morreu, 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 vamos tirar os órgãos. Não é assim, não. Ok? Então, é comprovado, se é comprovado, aí realmente a pessoa pode doar, porque é irreversível, ela não vai voltar. O coração vai bater por alguns minutos ou até por algumas horas, mas não vai voltar mais. A viver, não. Os quais são repetidos algumas horas depois. São feitos também exames complementares com eletroencefalograma, né? Teste de circulação sanguínea. No entanto, por várias razões, muitas famílias não autorizam a doação dos órgãos, né? É porque é até difícil, né? Você pedir para a família, no momento daquele de tanta dor, que a pessoa doe os órgãos. É um momento muito difícil, mas, né, se a pessoa tiver um pouco de reflexão, de saber que aquele ente querido pode salvar a vida de outra pessoa, com certeza é um grande ato, né, que a gente pode fazer tanto quanto doador, quanto família do doador. E aqui tem um cartaz aqui, né? Família, quem você ama pode salvar a vida. Doe órgãos, né? Hora de lembrar, né? Então aqui é uma divulgação do governo federal, né? Nesse sentido. Ok, gente? Então tá aí nossa aula. Nossa, vamos aqui quase para 40 minutos, mas foi bom, né? Beleza? Então, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.